Olá, está começando mais um Entre Taças, direto dos estúdios da TV Concórdia, que é um oferecimento de Caetá Supermercados, Doces Rosito, Frioeste e Carnes. E o convidado de hoje, ele vem de Gramado, trazendo uma grande experiência nas áreas comercial, turismo e enoturismo. E ele chega à Vinícola Grando com a missão de fortalecer ainda mais o novo momento da vinícola, criando aí experiências memoráveis, valorizando o atendimento e aproximando os visitantes da história dos vinhos e da energia única que é a Vinícola Grando. Estou falando com o Jamerson Hoffman, muito prazer em recebê-lo, obrigado pelo convite. Boa tarde, tudo bem, Sidney? Eu que agradeço o convite aí, né, para participar aí e expor um pouco mais a nossa vinícola aí, para o pessoal conhecer um pouco mais as novas experiências, o nosso novo foco aí e os nossos novos investimentos aí. Legal, então hoje o Jamerson trouxe o Legato, isso? Isso, eu trouxe para nós provarmos aqui então esse nosso Legato Pinot Noir. O Pinot Noir é um dos nossos vinhos ícones da vinícola, né? Então eu te trouxe ele para te provar, para conhecer, porque ele é muito famoso, muito conhecido pelos nossos clientes aí. Aí é um Pinot Noir que ele passa 30 meses então no carvalho francês, né? É um vinho bem estruturado, então ele tem um toque bem estilo francês mesmo, né? Valorizando a fruta, é um vinho bem elegante, bem complexo também. E a ideia é porque a gente te trouxe ele porque a gente está colocando ele, nunca a gente tinha aberto ele nas nossas experiências na vinícola, então a partir desse no inverno agora, ele está tanto na degustação, né, e está também como uma harmonização especial no Wine Bar, que a gente criou lá, que é Conheça o Pinot Noir. O que eu pensei, vou ler essa harmonização porque assim, a Pinot Noir é uma uva que é muito... Tem muito preconceito, é muito leve, não, eu trouxe uma harmonização que ela vai desde queijos mais macios, fiz ela com presunto de Parma, com castanhas e finalizando com uma fruta que é o morango, para a gente poder explicar as diferenças e as evoluções e as complexidades que esse vinho consegue acompanhar na parte de harmonização, para você ter em casa, para ter ele para um momento mais elegante, enfim, né, para o pessoal poder conhecer e aproveitar um pouco mais desse vinho, que é um super vinho aí. Então vamos brindar aqui com esse Pinot. Muito bom. Ele é um vinho de, como você falou, 30 meses, 12% aí de álcool, 12,4%, uma concentração bem boa. Mas você viu ali que ele não sobra madeira, né? Ele tem um toque bem elegante, ele fica, apesar de ser Pinot Noir, ele é longo em boca, é longevo, então... E é macio. Macio, fácil de beber. Esse aí para qualquer momento. Então vamos lá, James, para quem ainda não conhece, né? Como que você apresentaria a Vinícola Grando hoje? Então, a Vinícola Grando, ela é uma vinícola familiar, né? Ela começou a história dela na década de 90, então onde o foco sempre foi mais voltado à ideia do turismo, né? Então a vinícola hoje toda a nossa produção é feita na própria vinícola, dos vinhedos são 26 hectares próprios, né? Por quê? Porque a gente vende vinho de terroir, né? Estamos localizados hoje acima de 1.300 metros de altitude, então o que traz no DNA desses vinhos a característica do terroir, micro-terroir da região ali, né? Então... Hoje nosso foco maior assim, é em qualidade, não em quantidade. A gente investe bastante em tecnologia, né? E a gente, por ser uma vinícola familiar, a gente está trazendo experiências bastante voltadas ao turismo, a receber o cliente, a fazer... A ideia nossa agora, né, é fazer com que o cliente seja lá, se sinta em casa, se sinta bem acolhido, e cada cliente que visite lá saia com uma memória única e vire um embaixador da nossa marca, né? E hoje, o que faz aí a Vinícola Grando ser um destino especial dentro do enoturismo da região ali? Então, né, a gente tem a nossa vista lá, que já tem aquele lago maravilhoso. Sim. Lá, né, que o pessoal pode chegar lá e curtir aquela paisagem que é divina, é fenomenal. Eu sempre falo que desde a própria entrada, passou o porte da vinícola, vai entrando no meio daqueles vinhedos, daqueles platos ali, então já é um cenário já de incrível, né? E para terminar, quando chega no Wine Bar, ali tem a cereja do bolo, que é o nosso lago ali. E a gente está trazendo, então já tinha algumas experiências que nós já tínhamos, que eu acho bem legal e interessante para os clientes poderem aproveitar. Que a gente tem o piquenique na beira do lago, né? Que a gente serve lá, o pessoal pode montar a sua toalhinha na beira do gramado, né? Ficar à vontade. Então é uma experiência mais complexa e mais individual, casais, enfim, famílias, né? A gente tem as degustações guiadas, né? Então é uma experiência sempre que eu indico o pessoal fazer. Por quê? Porque a gente conheceu o nosso processo produtivo, que eu costumo dizer que são os bastidores da vinícola, né?
A gente também tem a degustação de 7 rótulos diferentes que a gente prova durante essa degustação, com harmonização ali junto, ali, uns pratinhos para harmonizar, algumas dicas de harmonização, algumas sugestões de vinhos, né? A gente costuma fazer, hoje a nossa ideia não é fazer aquela visita engessada, né? Sim. Então, depende do cliente, se é grupo, se é casal, enfim, a gente conduz a visita conforme o cliente que está no local lá, né? Porque a gente então consegue entender o perfil desse cliente, né? Fazer uma visita consultiva, explicar o processo de produção. Na parte da degustação a gente consegue entender o que gosta de mais leve, mais encorpado, qual que é o momento que o cliente está vivendo naquele dia, para a gente poder conduzir de uma maneira que fique mais particular. Legal. Hoje você trouxe uma garrafa Magnum aqui também da vinícola, né? E mais 2 vinhos. Mas se a gente vai falar hoje os vinhos que representam melhor a identidade da vinícola, claro que a gente sempre tenta, a vinícola sempre trabalha para trazer a identidade nos rótulos, mas sempre tem algum que tem essa... Sim. Então, né, o nosso vinho ícone, nosso carro-chefe, assim, da vinícola é o Inominable. Por isso que eu trouxe ele nessa garrafa Magnum, né? Porque ele é um ícone da vinícola realmente, porque ele traz no DNA dele a história da vinícola, né? Uhum. Ele já tem no rótulo ali a caçada que deu origem à ideia principal da vinícola, né? E ele é um vinho muito complexo. Por quê? Porque ele é um blend de 12 safras diferentes, né? E eles são 7 uvas diferentes. Ele tem na composição dele Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec, Marcelin, Petit Verdot e Pinot Noir. Então, é um vinho que eu costumo dizer assim para as pessoas que elas têm que consumir com calma, né? Um vinho para apreciar o momento, um vinho que a gente poderia estar aqui nesse nosso bate-papo aqui, é um vinho para esse tipo de momento. Por quê? Porque ele é um vinho que ele evolui a cada taça. Então, sempre a primeira taça não vai ser tão boa quanto a segunda e assim por diante, né? Então, por isso que eu já trouxe uma Magnum para despertar uma Magnum, a gente sabe que dá mais taça, então pode consumir com maior tempo ali, né? Um vinho bem interessante, bem evolui bastante em taça mesmo. Legal. E hoje falando de visitas, né? Quando a gente fala em visita a uma vinícola, o pessoal, eu tenho que passar o dia todo. Hoje eu consigo passar alguns momentos curtos dentro da vinícola? Como que é essa experiência? Sim, a gente tem a possibilidade apenas da entrada na vinícola, né? Ir lá, comprar um vinho. A gente tem a estrutura do wine bar, que a gente começou agora faz uns quase 2 meses, com pratos à la carte. Então a gente tem almoço também, que é lá só para comer um prato e tomar uma taça de vinho e ir embora, bem tranquilo. Quiser fazer todo o nosso ingresso da vinícola, ele dá direito à visitação ao processo produtivo, né? Não à degustação, mas sim ao processo produtivo, que dá uma visita em torno de mais ou menos uns 15 a 20 minutos. Então, se a pessoa quiser conhecer, fazer, fica o convite também, porque é legal, é interessante, a visita é bem bonita, né? Sim. E a gente tem algumas micro-experiências que nós lançamos agora também para aquela pessoa que talvez tá de passagem, não tem muito tempo, né? Eu quero conhecer um pouco mais os vinhos. Então, no Wine Bar, hoje a gente tem a experiência do Pinot, que eu comentei para vocês, que ela é feita no Wine Bar. Então, se você uma tabuinha com aqueles itens que eu falei ali, né? Que são um queijo macio, a castanha, o presunto de Parma, o morango, uma taça de Pinot, e a gente vai falando sobre o vinho, explicando sobre esse vinho. E a gente tem outra experiência chamada a degustação Wine Bar, que é onde o cliente vai provar 3 rótulos nossos, um espumante, um vinho branco e um vinho tinto. A gente fala a história da vinícola, fala sobre cada produto, né? Pra gente ter uma ideia de conhecer um pouco da nossa qualidade, os nossos itens, ter uma ideia de evolução de linhas também, né? A gente trabalha com linhas, a gente tem ali nossa linha 1329, que hoje seria a nossa linha de entrada, né? Mas de entrada não no sentido de que é um vinho menos processado. Tá falando aqui do vinho Gran Reserva, com 18 meses de passagem por carvalho francês ou americano, né? Mas, porém, a nossa linha de entrada, que a gente chama que é uma linha mais comercial, nossa linha de menor valor agregado hoje, né? E ela leva no rótulo aqui, valorizando nossa altitude ali, né? De 1.329 metros, né? Depois eu tenho a linha Legato, que a gente tem um Chardonnay que é muito estruturado, 24 meses de carvalho francês também, um vinho que tá bem legal, tem uma decisão bem bacana, o pessoal tem adorado esse Chardonnay também. Olha que eu tenho uma experiência com vinhos brancos em barrica, é diferente o vinho, dá outro mundo pro vinho, né? Sim, não, com certeza, né? Principalmente o Chardonnay, que é uma uva mais estruturada, né? Então esse aí vai ter um toque assim, mais baunilha, um toque de manteiga, né? Deixa um vinho muito gastronômico, né? Porque ele fica longevo em boca, então harmoniza bem, né? E hoje na tua opinião, né? Você acha que a percepção muda quando eu tomo um vinho? Hoje a gente tá degustando aqui, mas eu tô lá dentro da vinícola, olhando toda aquela paisagem. A minha percepção daquele vinho vai ser outra? Ah, não, com certeza. Com certeza, sim, muda bastante. Por quê? Porque a gente tenta sempre conduzir o pessoal a fazer a visitação do processo produtivo. Então, tu entende o nosso cuidado, o nosso carinho, todo o nosso amor pelo produto, né?
E como eu vim com uma bagagem comercial boa e do enoturismo, o que a gente tenta trazer hoje? Tenta trazer aquele encantamento, não só um atendimento, né? Aquele encantamento, chegar na vinícola lá, a gente vai perguntar teu nome, vai conversar contigo, vai te com vocês, a gente já te conhece há muito tempo. Uhum. Então, na hora que tá sentado na mesa lá, nas sugestões, a sugestão, o que você gostaria de comer? Qual que é o momento? É um aniversário? É uma comemoração? Então, a gente sempre pergunta isso para fazer o cliente se sentir mais à vontade, né? Sim. Então, fica um momento mais agradável, porque tu consegue consumir o vinho de acordo com o momento que tu tá vivendo, e aí pode escolher, eu quero consumir na rua ali, vendo o lago, quero consumir aqui dentro do Anibar, enfim, aí tu escolhe o teu local, fica mais propício para tua degustação ficar da melhor maneira possível. Legal. E hoje eu vejo que a vinícola ela recebe eventos como casamentos, aniversários, faz essas confraternizações corporativas. O que torna o espaço especial para esse tipo de evento? Então, a gente tem uma estrutura bem completa, né? Hoje a gente está com um salão já que a gente pode locar para esse tipo de evento, casamentos, aniversários, eventos corporativos, né? Que ele é todo de vidro, então ele fica a vista integral para o lago, né? O tempo todo. O cliente pode utilizar o espaço externo também nesses eventos, né? E a gente tem feito diferencial nosso que a gente tem montado o evento de acordo com a necessidade do cliente. Então, eu quero fazer um churrasco americano, eu quero fazer um rodízio de pizza, eu quero um almoço com um chefe, eu quero um jantar. A gente monta conforme a ideia do cliente, a necessidade do cliente, né? Então, isso é muito bacana, e a gente tem um diferencial que é um vinhedo, né? Então, tem toda a questão do vinhedo, aí tem a vista para o lago, tem a estrutura ali. E agora a gente está investindo pesado nessa questão. Nós estamos agora com um salão em fase de término, salão novo, que vai ter uma capacidade maior de atendimento de pessoas, né? Com uma cozinha mais estruturada, com mais espaço de banheiros, e a vista um pouquinho mais direcionada, frontal para o lago. Então, a ideia vai ser bem, bem interessante de que as pessoas possam utilizar para esses eventos de melhor forma, maior número de pessoas também, né? E hoje, quando a Grando une aí essa gastronomia, natureza, hospitalidade, né? Ela acaba... Isso é um novo caminho do enoturismo moderno? Eu acredito que sim. Por quê? Porque hoje em dia os mercados estão muito difíceis, né? A concorrência da internet, dos vinhos europeus, enfim, né? A gente tem N concorrências muito, muito fortes aqui, né? E eu sempre acredito que, na verdade, na fonte, né, onde a gente produz, onde tu tem a tua estrutura física, né, porque a gente consegue, assim, preço é diferenciado, né, tu vai ter um atendimento diferenciado, né, tu vai estar tendo uma experiência, não sim só um consumo de vinho, né, como tu falou, assim, é diferente eu chegar tomar o vinho em casa do que eu chegar lá na vinícola, todo o atendimento, uma explicação sobre o vinho, né? Esse vinho harmoniza com isso, esse tem um momento aqui que vai ficar mais legal. Então a gente, na fonte, acredito que sim, sejam as novas tendências, né? E hoje, como que vocês da Grando querem que a vinícola seja lembrada por quem visita, né? Então, a gente quer ser lembrado mesmo por um espaço acolhedor, por um espaço que traz encantamento, traz experiência, e não só como chegar lá, tomei um vinho e era isso. Não, a gente quer trazer mesmo essa parte de experiências. Tanto que a gente está inovando bastante, né? Agora nós tivemos eventos aí da Copa, nós criamos um evento que era um rodízio de pizza com uma pizzaria da região ali. Levamos o rodízio de pizza para as pessoas, enquanto tinha um jogo no telão lá, toda a comemoração do jogo, tinha um rodízio passando na mesa, não precisava levantar para comer, né? O atendimento foi voltado todo a isso, tivemos sorteios de brindes no intervalo do jogo, então bem voltado à experiência. Decoramos toda a vinícola com bola de futebol, com decoração do Brasil. As crianças que estavam no evento agora, inclusive no sábado ali, né? Apesar da nossa eliminação, né? Faz parte, né? Mas as crianças aí... Não podemos mudar, né? Não, as crianças se divertindo bastante, tinha a bola para elas ficarem jogando no gramado, então toda uma experiência voltada a isso, né? Legal. Jamerson, e o que quando você faz algum tempo que está na Grando, mas como a gente falou no início, você vem de Gramado, vem para nossa região, o que muda assim culturalmente? O que isso trouxe para você? Então, né, no começo fiquei um pouco perdido, confesso, né, porque eu venho de uma região onde o turista, ele vai até a gente, né. E aqui, então, o que eu senti um pouco de diferença foi ter que trazer o turista para a vinícola, né? Apesar de, vamos ser honestos, assim, né? Eu conheço várias vinícolas e tudo mais, assim, e realmente, essa entrada da vinícola, toda aquela parte no meio dos plátanos, ali, chegando no lago, é uma vista realmente incrível, uma das mais bonitas que tem das vinícolas do Brasil aqui.
Então, eu acredito, vi a ideia, né? Conheci o espaço, conheci o projeto dos proprietários e eu disse, não, realmente tem um potencial incrível, né? Então, agora é só a gente batalhar para trazer Isso. esse público, né? Que eles entendam que realmente ele é um destino turístico, que tu pode passar o dia, que tu pode curtir, aproveitar em família, aproveitar em casal, aproveitar sozinho. A gente tem espaço para e atendimento para diferentes públicos. E a ideia é essa, né? Que eles se sintam em casa e que a vinícola vire um destino turístico, na verdade, né? E qual vinho que te marcou de imediato, assim, quando você veio provar os vinhos da Da vinícola? vinícola, eu confesso que foi o Pinot Noir mesmo. Pinot Noir? Foi o Pinot Noir. Porque a gente está acostumado aqui na nossa região, aqui no Brasil, né? A gente Serra Gaúcha, nossos Pinot Noir são Pinot Noir mais estilo americano, assim. Então, Sim. onde o toque amadeirado aparece mais, não tem essa pegada mais estilo francesa, mais elegante, uma fruta bem evidente. Então, esse Pinot, assim, ele foi um vinho que me surpreendeu bastante, assim, em relação a isso. Não, realmente, a gente abriu ele antes, tu já deu um toque, né? Eu abri ele um pouquinho antes para ele dar uma respirada e realmente foi... É, Ele... é uma experiência bem legal, né? E conforme a gente vai conversando aqui, vai passando, ele vai abrindo Vai abrindo mais, ele mais, vai vai ficando ficando... mais saboroso, mais evoluído ainda, né? É outro vinho do primeiro gole. Então, quando a gente tava... Quando a gente fala isso, as pessoas às vezes falam assim, ah, não, mas tem essa diferença, né? Tu abrir, colocar na taça, deixar um pouquinho, ou até deixar só a garrafa aberta, Sim. já muda um pouco, né? Muda a experiência por completo, né? Por isso que a gente sempre diz assim, quando vai, o vinho ele é de momentos, então às vezes a gente tem que, pode pedir dica, né? Eu sempre digo que chega na vinícola, não tenha vergonha, pede dica. Ah, eu não sei, eu tô aqui pro momento e tal, o que que vocês me sugerem? A gente vai sugerir o melhor vinho, a melhor opção, que a gente acredita que seja, que combine com o momento de cada cliente, né? Porque a gente é uma vinícola, a ideia é essa, né? Que você chegue lá, mesmo quem conhece, no momento, às vezes, lá, bate aquela decisão, porque são muitos rótulos, são diferentes, são uvas diferentes, então são perfis de terroir diferentes, né? Que muda bastante também, né? Hoje a Grando trabalha também com vinhos de guarda, Jamerson? Sim, nossos vinhos, na verdade, hoje são todos de guarda, né? Uhum. Eles são todos vinhos de guarda. Quando a gente começou, a vinícola começou a história, foi feito o teste de terroir. E dentro desse teste a gente aproveitou o estudo, digamos assim, né? E já para entender o nosso vinho da melhor forma, né? Então, assim, nossos vinhos hoje são todos vinhos de guarda, inclusive os brancos, né? Que branco, normalmente, o pessoal fala, é vinho que 2 anos já começa a declinar, Uhum. enfim. A gente, pra você ter uma ideia, assim, Sidney, a gente trabalha com nossos vinhos brancos para eles saírem para comercialização, mínimo 2 anos envelhecido em garrafa. Porque a gente entendeu que para ele estar um vinho pronto, para ele estar um vinho macio, fácil, mais fácil de beber, ele tem que ter pelo menos esse tempo de garrafa, porque é onde ele vai adquirir todo o terciário, o aroma primário, ele vai intensificar e vai ficar da melhor forma, mais saboroso, mais macio, mais aveludado para consumo, né? E como que a gente explica isso pro pessoal que está nos assistindo de uma forma mais simples? O que é um vinho de guarda, só pro pessoal... Então, o vinho de guarda é aquele vinho assim que tá armazenado da maneira correta, né? Na temperatura certa, longe da luz, né? Na sua adega lá, na sua casa, ele vai ter uma longevidade de mais anos guardados, né? Então, vamos dar um exemplo assim: se fala em vinhos de outras regiões, aqui que não tem a nossa altitude, em torno de 8, 10 anos, nós temos vinhos de 15, 20 anos de potencial de guarda, então, né? Então, isso muda bastante, assim. E ele vai mudando a coloração, vai evoluindo o aroma dentro da garrafa ali, então, mas tem que sempre ser armazenado da maneira correta, né? Legal. E hoje a Grando sempre é reconhecida, né, como vinho de personalidade, né? Pelo que você coloca para nós? Por que essa colocação vinho de personalidade? Então, a boa parte é porque, assim, a gente, voltado na questão da qualidade, né? Uhum. Nós temos, então, o nosso terroir, que é muito diferente, a altitude, ela faz uma diferença bem considerável, né? Então, no perfil aromático do nosso vinhedo, nosso vinho, né? E nós contamos com um enólogo, que fica presente na vinícola, é o enólogo Jean-Pierre Rossier, e nós temos uma consultoria do enólogo português Antônio Saramago. Então, a gente tem esse trabalho conjunto, então a gente traz perfis de vinhos de dois países diferentes, né? França e Portugal. Então, acaba que eles trazem isso muito presente na técnica de vinificação de cada um deles, né?
Então, por isso que os vinhos acabam tendo essa identidade mais presente, mais visível assim mesmo, né? E hoje a Grando também tem espumantes, né, Jamerson? Qual que é a força das espumantes dentro da experiência da vinícola? Então, as espumantes hoje, como a gente tem assim muito piquenique, né? O nosso piquenique de casal normalmente são regados a espumantes, porque é um momento comemorativo, um momento mais romântico. Sim. Então a espumante ela convida, conversa com a questão uma comemoração ela é mais convidativa, né? E nós temos então uma Brut Rosé também, que é uma Brut bem frutada, feita da uva Pinot Noir, então é uma Brut bem leve, né? Acaba mesmo sendo fermentação na garrafa, método champenoise ou tradicional, que chama, né? Ela acaba sendo uma Brut mais leve, né? Então o pessoal gosta bastante. E dentro da nossa linha de espumantes, nós temos a nossa Nature, né? A nossa Nature hoje, ela é uma espumante que ela é da safra 2012. Já tomou uma espumante da 2012? Nós somos 2026, 2026. Ela fica, bastante. o vinho base dela foi vinificado em 2012. 14 anos. Ficou um tempo no barril de carvalho ali, né? Fica de 3 a 4 anos no barril de carvalho. Aí depois a gente leva ele para a garrafa, acrescenta a levedura ali, que é o método champenoise, né? Fazer a segunda fermentação na garrafa. Só que o nosso diferencial dessa espumante é que a gente fez a degorgement, que é a parte de filtrar, tirar ali a borra da garrafa. A gente fez em janeiro desse ano. Então ela tá ali com 120 meses de autólise. Nossa. Que traz uma cremosidade bem interessante, é um produto bem diferenciado, bem elegante, bem bacana. E hoje, como que a gastronomia ajuda a mostrar melhor a qualidade dos vinhos, né? Porque uma coisa é eu tomar aqui o vinho sem ter nada acompanhando, né? Como você faz a experiência lá no wine bar, né? Sim. Como que a gastronomia pode mostrar, alavancar ainda mais a qualidade dos vinhos, né? Então, né? Na verdade, o mundo do vinho, ele sempre foi pensado, o vinho ele é uma bebida que ele é criada pensado consumir com alimento, né? Então, sempre uma experiência que for com o alimento, ele vai ser melhor, né? Então, tem alguns casos que alguns tipos de alimento vão harmonizar melhores com alguns vinhos, não vão harmonizar com outros. Então, a gente sempre tenta indicar, né, para os clientes, conforme o prato que eles querem, durante a experiência da degustação, eu sempre dou dicas, assim, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo desse Pinot Noir que nós estamos consumindo aqui. Esse Pinot Noir aqui, você vai comer ele com queijo brie, vai ficar incrível, né? Uma noção que é bem legal de fazer com o Pinot Noir, que é bem diferente, a gente fez na Páscoa, o pessoal achou incrível, foi uma experiência bem legal que trouxe das novidades que a gente trouxe, foi uma harmonização com chocolate. O que eu trouxe o Pinot Noir com chocolate meio amargo. Né? Mas chocolate meio amargo não é muito forte. A diferença é que o chocolate meio amargo, ele tem um amargor, um pouquinho, né, não excessivo, e o Pinot Noir tem essa fruta presente. Então, ele vai valorizar essa fruta do vinho e vai valorizar o chocolate também. Então, os dois vão ganhar potência e os dois vão ficar mais longevos em boca. Então, ele vai ter a experiência de deixar muito mais complexa e muito mais saborosa. Né? Eu acho que é isso que encanta quando a gente fala de vinho, né, Jamerson? Que o vinho tá ali, claro que por trás do processo, muitos profissionais estão ali trabalhando, né? Tem o enólogo, tem o próprio sommelier, tem muita gente trabalhando. Tem o cuidado com o solo, tem o cuidado com o terroir, tem todo esse cuidado. Mas passa todo esse tempo, vai para a garrafa, é algo que não sabe o que sabe, mas pode acontecer de sair algo extraordinário, que é o que acontece no vinho, né? Ele vai amadurecendo, vamos dizer assim. Sim, na verdade, eu sempre digo assim, né? Uma frase que a gente usa bastante assim, quando ele é produzido, né? Então tem todo um cuidado. Eu sempre gosto de dizer assim, pro vinho ser bom, ele tem que ter um cuidado já desde do vinhedo, né? A hora que começa o manejo, lá desde a poda agora, que nós estamos no inverno, a poda tem que ser feita correta, aí no tempo certo. Aí depois a gente vai ter então a questão do manejo, como é adubado esse vinhedo, como que é feito o cuidado com esse vinhedo. Depois na hora que vem a folha tem que podar certo também para fazer chama de poda verde, para eliminar as folhas que não são necessárias, né? Deixar o tempo certo para a uva ter o contato com o sol do tempo correto, para ela adquirir o nível potencial de açúcar máximo que ela pode, para dar um vinho mais estruturado, maturado de uma maneira mais lenta e mais uniforme, né? Porque eu costumo sempre comparar assim, né? Vamos falar de gastronomia, vamos juntar os mundos então, né? Se tu tem uma carne boa, né? O assador tem que ser muito ruim para estragar o churrasco. Exatamente. É a mesma coisa. Então, o que é a nossa matéria-prima do vinho? É a uva. Se a uva sai muito, muito boa do parreiral, facilita muito o trabalho do enólogo, porque ele acaba, né, não desmerecendo o enólogo, mas sim, facilita muito porque ele tem um produto de qualidade que ele só vai ter que, né, trazer essa qualidade pro vinho, né? Então, disso uma característica que eu sempre digo que eu gosto de ter bastante, que é legal, assim, né? E uma curiosidade, eu sempre digo pro pessoal, assim, o vinho, na verdade, depois que ele passa pelos processos de vinificação, ele vai pro barril de carvalho, que lá ele amadurece, que é onde ele vai adicionar
o aroma primário, que é o que vem do parreiral, da fruta, do terroir, com o aroma terciário, que é o que vem da barrica ali, né? Vai juntar os dois, vai agregar os dois, né? A microoxigenação acontece no barril ali, e lá ele vai amadurecer, né? E aí ele vai, depois que ele sai do barril, que ele vai ser envasado, que ele vai para a garrafa, na garrafa ele vai começar a envelhecer. O que é envelhecer na garrafa? A gente vai ter ideia do potencial de guarda que ele vai ter, aí ele vai pegar todo esse aroma que vem do barril, e ali ele vai começar, então, a evoluir esses aromas dentro da garrafa. Então ali cada vez ele vai intensificando mais, vai achando os aromas mais intensos, mais complexos, vai arredondando esses aromas. Então por isso que se tu pega um vinho com uma boa estrutura, com um bom corpo, uma boa acidez, um bom nível de tanino, ele acaba que tem uma evolução muito melhor em garrafa, então acaba sendo um produto mais longevo e cada tempo uma experiência diferente, né? E Jamerson, a gente fala muito aqui no Entretaços, já falei várias vezes, o pessoal de casa que acompanha sabe, do preconceito que o pessoal tem com os nossos vinhos, tanto os nacionais, quanto, claro que mudou muito dos últimos tempos para cá, mas existe um preconceito, né? Então, eu sempre falo assim, gente, dê a oportunidade de você ir conhecer, né? Porque eu acho que só você abrindo uma garrafa, você vai ter essa experiência. Então, para quem já gosta de vinho, né? Qual experiência ou rótulo que você diria assim, essa pessoa é obrigatória a conhecer esse rótulo aqui da vinícola, porque esse aqui vai ser o que vai desmistificar o seu preconceito? Sim. Então, né, na verdade, eu acho assim, né, que esse preconceito diminuiu bastante mesmo, graças a, né, foi o lado bom da pandemia, o pessoal começou a provar nossos vinhos brasileiros também, né? Então, mas assim, o que eu acho da vinícola que eu tenho que provar, que tem que conhecer, o Inominável, porque ele é o nosso ícone, ele tem todo esse perfil aromático de 7 uvas diferentes, então ele é um vinho que ele é bem surpreendente mesmo, né? Mas a gente também tem outro vinho de história, que eu gosto bastante da vinícola, é um vinho com história, que é o nosso vinho chamado Alemar. Isso, que ele é um vinho feito pelo enólogo Antônio Saramago, português. Ele é um blend da Cabernet Franc, da Merlot e da Malbec. Porém, ele não tem um teor alcoólico alto, tem um teor alcoólico mais baixo. Então, ele fica um vinho bem gastronômico, fácil de beber. E ele desmistifica, porque no mundo do vinho, você deve ter recebido vários convidados aqui, enfim, que na grande maioria das pessoas, olha, a primeira coisa que ela faz, ela pega o rótulo do vinho, olha, o teor alcoólico. Tem 12 de álcool, deve ser ruim. Né? E na verdade o vinho ele não é ruim pelo teor alcoólico em si, ele tem que ter complexidade. Então a palavra-chave ele tem que ser complexo, e esse Alemar ele é uma prova disso, porque ele tem 12,1 de álcool, mas ele é um vinho muito complexo. Então assim, é uma experiência que eu acredito que o cliente deveria provar, conhecer esse vinho, porque é um vinho fantástico, né? E juntamente com o nosso Inominável, que ele é incrível também, que é um dos vinhos tanto que é o nosso carro-chefe, né? Legal. Jamerson, o papo tá bom, mas eu tenho que chamar um intervalinho e a gente volta já. Beleza. O preço baixo que você procura está nas etiquetas amarelas do Caetá. Pra economizar, é só as etiquetas amarelas encontrar. A regra é simples. Achou as etiquetas amarelas, você achou economia. Elas estão espalhadas por todo o mercado, indicando o quê? Economia pra você. É mais barato do que qualquer lugar. Por trás de cada doce incrível, tem alguém que ama o que faz. A Doces Rosito é parceira de quem transforma ingredientes em verdadeiras obras de carinho. Há mais de 30 anos em Concórdia, oferecemos variedade, qualidade e condições especiais para compras com CNPJ. Doces Rosito, a escolha de quem vive da doçura todos os dias. Rua Marguerita Campese Dalla Costa, número 63, pertinho da Rádio Rural. WhatsApp 49 984 17 8672. Transformar um simples pedaço de carne no churrasco perfeito exige muito mais do que técnica. Não é apenas entregar carne, é o resultado de uma seleção rigorosa feita por quem entende de verdade do assunto. Do churrasco de domingo ao jantar especial, a Friwest garante cortes bovinos com a qualidade que você conhece e a confiança que você sente. Descubra o padrão Friwest e surpreenda seu paladar. Friwest, especialistas em cortes bovinos. Voltamos então aqui nos estúdios, estou conversando com Jamerson Hoffman, que é da Vinícola Grando,
Então nós estamos falando de vinhos, de uvas, de experiências, e eu vou voltar com uma pergunta para você, Jamerson. A Sangiovese, ela tem uma ligação muito forte com a Itália, todo mundo, né? Mas essa uva tem na Világio Grande, vocês produzem esse vinho. Qual que é aí como que essa uva se expressa aqui na Serra Catarinense, né? Então, vou começar contando um pouco da história dos nossos Sangiovese aí, né? Então, não sei se o pessoal, os ouvintes já sabem, já conhecem, enfim, né? A gente passou por um incidente que foi um vendaval, anos atrás, na vinícola, e a gente perdeu parte da nossa estrutura, né? Então, a gente lançou nosso varietal de Sangiovese com o nome de Reerguida, né? Porque foi o vinho que a gente nos colocou de volta novamente no mercado e foi nossa ideia de voltar fazendo esse varietal. Por quê? Porque ele é uma uva de origem italiana, como tu comentou, né? E é um vinho que ele tem uma estrutura bem legal, muito gastronômica, né? Porque ela está presente na região de Chianti, lá nos vinhos de Chianti, então é um vinho que é muito voltado a essa parte gastronômica mesmo. Então, ele é um vinho bem estruturado, né? Um vinho bem complexo também, ele entrega bastante aroma, bastante corpo, né? Inclusive, agora, no inverno, a gente lançou uma experiência com ele a nível de wine bar, que tá legal, assim, até depois convido o pessoal para ir conhecer, para provar, fazer essa harmonização que tá bem legal. A gente lançou esse vinho harmonizado com uma paçoca de pinhão, ou farofa de pinhão, depende da região, como o pessoal conhece, né? Mas ele é uma experiência que casou muito bem, porque a paçoca é um alimento mais estruturado, tem mais corpo, mais estrutura, e o Sangiovese tem uma estrutura de tanino, enfim, então, normalmente ele é muito usado para molhos vermelhos, né? Mas a gente trouxe uma ideia de ter uma comida mais forte, mais estruturada, e foi um casamento perfeito. Agora no inverno, assim, o nível de caloria, de estrutura, ficou incrível, ficou muito boa. Então a Sangiovese é uma das nossas uvas ícones, né? Que a gente tem lá um dos nossos vinhos ícones da vinícola, porque ele tem esse nosso apego emocional por ser nossa reerguida de volta, né? Mas em contrapartida, assim, a gente nunca tinha também, só vendíamos ele em garrafa. Então, uma das ideias que a gente trouxe agora, que a gente veio, fazer assim, que as pessoas conheçam nossos rótulos ícones também, né? Porque Cabernet, Merlot, o pessoal já conhece, Chardonnay o pessoal já conhece, né? Então a gente queria trazer essas uvas diferentes, uma para desmistificar, né? Para ver que o nosso Sangiovese, ele é tão bom ou se não até melhor que a maioria dos Sangioveses italianos, que tu vai conseguir um nível de mercado nacional aqui, né? Então trazer essa experiência, ele tem é um vinho muito estruturado, tem um valor bem legal, assim, não é um vinho caro para se consumir. E é um vinho que eu sempre digo que é bom ter na tua adega, porque ele é um vinho que ele é muito gastronômico. Então, na dúvida do que harmoniza, o Sangiovese, ele é uma uva que ela vai ter um perfil aromático bem legal para harmonizações bem do nosso cardápio brasileiro, assim, pizza, uma massa com molho vermelho, né? Comidas mais regionais que a gente acaba consumindo aqui, né? Viu, mas sabe que, Jamerson, eu tive uma experiência, eu queria provar eu comecei a pegar uma linha de Sangiovese de várias regiões, nacionais, italianos e tal. Sim. E eu levei uns 3 tipos e fiz um churrasco. Cara, não deixa nada a desejar. Não, porque ele é uma uva que ele tem essa estrutura de tanino que vai limpar a gordura da carne, enfim, né? Por isso que ele combinou bem com a paçoca de pinhão. Principalmente tempera ali ela com uma carne de porco. Tem enfim, defumado, né? Também, bem forte. Tem um toque bem presente e acaba que harmoniza bem, sabe? Então, né, o conceito que a gente usa de harmonização, que é legal, é que gere um terceiro sabor, que ou se os dois se unam, fique uma combinação, um casamento perfeito, né? Então, nesse caso, assim, eu confesso que até quando a gente criou a ideia, a gente foi provar, será que vai dar? E realmente ficou incrível. Então, é um dos vinhos que eu digo para as pessoas assim, quiser ir lá na vinícola para fazer experiência, sejam bem-vindos, vão lá experimentar nossa paçoca de pinhão com nossa Sangiovese. Eu não consigo ir na vinícola? Adquire nosso vinho ali, faz a paçoca em casa e consome junto para ver se como fica, né? Para tirar a dúvida, né? Para tirar a dúvida, ter ideia da experiência, como é que ela é bem complexa e bem boa. Legal. A gente tem também a questão do Cabernet Sauvignon, né, Jamerson? Ele costuma ter uma estrutura, uma potência um pouco, né? E como que a altitude vai ajudar a equilibrar esse tipo de vinho? Então, esse é uma história interessante, né? Eu não sei exatamente toda a conversa como foi, mas eu sei alguma ideia, eu sei, né? Então, o Cabernet Sauvignon, na verdade, na vinícola, ele surgiu, a ideia dele era para ser vinho de corte. O proprietário, São Maurício, ele sempre falava que ele não imaginava vinificar Cabernet Sauvignon. Um pelo perfil aromático da Cabernet Sauvignon, que ele não achava que era aquele perfil de pirazina e tal, não era um toque que ele gostava, né? Então,
quando vinificamos o Cabernet Sauvignon a primeira vez ali, que ele mesmo provou o vinho, ele acabou dizendo, não, vamos ter que vinificar esse vinho e engarrafar, porque ele ficou muito diferente da maioria dos Cabernet Sauvignon brasileiros, digamos assim, né? Devido à nossa altitude, então ele não tem esse aroma de pirazina. Ele tem, assim, mas olha, muito pouco, assim, tem que ter muito bom de nariz e bom de paladar para sentir, né? Bem, bem baixo, assim. E é um vinho que a gente leva hoje, na safra atual, né? A gente tá levando ele a 18 meses de carvalho americano. Então ele já intensifica mais esse tanino, deixa ele um tanino mais arredondado, né? Mais estruturado ainda. Estruturado ainda. Porque Cabernet Sauvignon, a nível de Brasil, assim, ainda as pessoas gostam muito de consumir ele com carne, né? Então, qual que foi a ideia, assim? A ideia é, a gente pensou um toque mais defumado, que vem da barrica de cavalo americano, para harmonizar com churrasco, uma parrilla, então ele vai completar esse alimento, vai ficar bem interessante, né? É um vinho bem longevo, bem estudado, bem longo em boca, né? Ele tá saindo hoje com 13,7 de álcool, assim, mas, assim, ele engana, né? Tu vai sentir álcool, vai esquentar a bochecha, a garganta aqui, quando tu engole, mas assim, só vai sentir realmente, não vai sobrar álcool, ele vai ter uma estrutura bem complexa, vai ter uma acidez equilibrada, vai ter um tanino equilibrado, então é um vinho que ele tá bem, bem interessante nessa questão, assim, para consumo, né? Legal. E passamos aí pro Merlot, né? Uhum. O Merlot, ele é muito bem cotado, né, no mercado brasileiro aí, Sim. mas qual que é a força dele hoje dentro da vinícola Grando? Então, o Merlot, até dias atrás, ele estava na nossa degustação, né? Uhum. Então, ele é um dos vinhos que a gente mais vende na vinícola também, né? Eu não lembro de dados, assim, exatos de cabeça agora, assim, mas eu acredito que o Merlot perca talvez apenas pelo nome Nable, o resto ele tá à frente. Por quê? Nós estamos comercializando agora, esse ano, ainda o Merlot da safra 2020. Que foi a safra da safra de Brasil, foi a que deu o maior volume de uvas no Brasil, Uhum. e a melhor qualidade dessas uvas no Brasil, né? Então foi um ano que foi bem, bem atípico. Apesar da pandemia, ele que foi, por um lado, foi ruim, mas para esse nosso mercado da uva foi muito bom, né? Então ele é um vinho que, assim, foi um ano que fez calor também. Então ele chegou a um potencial de açúcar muito alto. Então ele deu, na própria fermentação, esse vinho, ele deu 14,3 de álcool. Nossa. Né? Ele é considerado um vinho nobre, né? Acima de 14% é um vinho nobre. Então, o nosso Merlot, ele tá bem estruturado, bem interessante, né? E a Merlot, como ela é o ícone do Brasil, e ela tem uma pegada que eu costumo dizer assim, ela harmoniza muito bem com o nosso alimento, com o alimento que a gente importou da Itália, mas a gente faz muito bem, né? Que a gente melhorou sabores, que são as pizzas. Então, a gente colocou muito mais sabor de pizza, muito mais recheios de pizzas, e a Merlot é uma uva que ela harmoniza muito bem com pizza, né? Então, acaba que... Porque a Merlot hoje, na dúvida, a gente brinca, algumas vezes eu já até fiz algum vídeo falando que, na dúvida, Pinot. Sim, ou Merlot. Né? Um dos dois, né? Porque pra quem gosta de um médio corpo ali, que não vai ficar nem devendo, né? Achei muito, muito leve, ou eu achei muito encorpada. A Merlot é uma uva que normalmente é médio corpo, né? Sim. Então acaba dando bons vinhos, assim, né? Mas o diferencial nosso da Grando realmente é que ele tem esse teor alcoólico mais elevado, ele tá um vinho bem estruturado. Também, mas no mesmo caso do Cabernet Sauvignon, o álcool não sobra ali, né? Pelo contrário, esse aí engana mais ainda. Esse eu sempre brinco assim, se tu consome tomar uma garrafa, duas, quando tu vê, opa, agora sentiu, levantei, deu o álcool pegou. Mas é mais ou menos assim, né? E a gente falando dos brancos, né? O Sauvignon Blanc hoje ele costuma ser mais aromático, mais fresco, né? O que o público pode esperar desse estilo dos vinhos brancos da Grando? Então, nós trabalhamos hoje com uvas brancas, a gente tem a Sauvignon Blanc e a Chardonnay, né? A Sauvignon Blanc, ela não passa por barrica de carvalho, a gente utiliza ela apenas só direto no tanque, né? Então, a Sauvignon Blanc também, ela é uma uva muito, muito, muito assim, frutada, muito leve, um aroma de abacaxi, de um pêssego, uma fruta mais cítrica, né? É um vinho que eu costumo dizer assim que ele é bem indicado para os dias quentes, de verão, porque ele é muito refrescante, né? Acaba assim, não, que nada mata a sede, só uma taça de Sauvignon Blanc tu vai matar a sede, vai ter um toque bem nesse estilo. Já o nosso terroir, ele traz um toque que, por si só, pela altitude, ele traz um leve toque defumado, que não é característico da Sauvignon Blanc, normalmente, né? Tá. E aquele toque que eu chamo de mineral, que é assim, um chá verde em final de boca, sabe? Eu sinto bastante chá verde em boca. Claro que vinho, a gente fala que é aroma e tudo, eu sempre cito, né? Que isso é memória afetiva, né? Então, mas eu lembro um toque mais dessa pegada, assim. E ele vai ter um toque de flores brancas também, que também é característico da nossa região ali também, né? Então, é surpreendente, porque a gente tem algumas
falando de nível de vinícola Grando, né? A gente tem, como falando a questão dos vinhos de guarda. Hoje a gente comercializa na vinícola Sauvignon Blanc desde 2018, a safra, 19, 20 e 22. Então esse 2018, na particularidade dele, como ele está mais evoluído, ele tem um toque muito mais defumado, que aparece em nariz e boca, porque ele está mais evoluído, né? E vai acabar mudando até a questão da coloração, né? Porque o Sauvignon Blanc leva uma coloração mais verdeada, assim. Já esse 18, ele já tem uma coloração mais puxada para um dourado, assim. Então, que normalmente mais parecido com o Chardonnay. Isso, não é uma característica da uva, mas como ele tem essa evolução em garrafa, esse toque mais defumado, ele é um vinho bem diferente, surpreendente. Então, é um estilo diferente de Sauvignon Blanc que vai encontrar da Grando aí. E quando a gente fala do Chardonnay da Grando, ela vem com uma proposta mais elegante, gastronômica ou de guarda? Então, a gente tem dois estilos de Chardonnay. Nós temos o Chardonnay Legato, esse que eu trouxe pra nós aqui, que tá aqui na nossa frente, né? Que é a mesma linha do Legato. Do Pinot Noir, né? Então, o Chardonnay Legato, ele passa 24 meses no carvalho francês. Ele é um vinho que ele tem uma boa estrutura de corpo, né? Ele assim, eu aconselho sempre, assim, consumir ele com um queijo branco, um queijo mais macio. Ele vai muito bem com a massa 4 queijos, com, assim, um fruto do mar, é legal também consumir ele, que é um vinho que ele tem uma pegada legal, né? E a gente tem um outro, mas é um vinho bem leve, a capacidade dele é leve, ele é frutado, ele também aparece a fruta, aparece toque mais amanteigado, mas ele tem uma fruta evidente ali, né? Porém, a gente também tem o nosso outro Chardonnay, que é a nossa linha MCG, que agora vai passar para linha Grando, né? Que ele é um vinho que ele passa 30 meses no carvalho francês, é um vinho mais estruturado, mais amanteigado ainda, com um pouco mais de corpo, né? Esse aí, inclusive, agora a gente ganhou o prêmio na França, lá, em Paris, no concurso Chardonnays do Mundo, a gente ganhou medalha de prata com ele. Então, a gente fomos lá na terra dos Chardonnays, lá, né, e ganhamos uma medalha aí pra nós aí, nível de Brasil. Isso é legal, a gente tá sendo reconhecido fora das nossas linhas, né. Isso prova também pra quebrar daquele preconceito que o brasileiro tem, a gente tem bons vinhos. E é sempre o que eu falo, não te cortando, eu quero botar de novo esse ponto aqui, porque nós temos vinícolas que está aqui do lado. Nós estamos em Concórdia, daqui a Vinícola Grando dá o quê? 2 horas e 40. 40, um pouquinho menos até. Tá, vamos lá, vai curtindo 3 horas, né? Mas é aqui, próximo. Sim. Tá dentro da nossa região. Pô, com um prêmio de um vinho na França. Vale a pena você ir lá, viver essa experiência e viver isso, né? Com certeza, eu sempre digo assim, eu gosto muito de valorizar as premiações, a gente tem outros produtos premiados, né? Mas eu falei do Chardonnay esse agora porque foi o nosso último prêmio aí, então é mais recente, né? Então a gente acaba, tá mais fresco na memória, a gente tem que valorizar o que é mais recente, né? E a nível desse prêmio, que concorrer com os Chardonnays da França é difícil, sabe? Porque eles é a terra do Chardonnay, então a gente acaba tendo que ir lá buscar um prêmio lá, ganhar um prêmio assim, é importante para a vinícola e para o brasileiro também, o cliente poder saber, né, que a gente tem produtos de excelência, né, e se for comparar a nível com o valor de um vinho importado ali, tá um preço que compete inclusivamente bem com um vinho importado, né. E hoje, vindo agora, a gente já falou de algumas uvas, vindo agora para os espumantes, né, qual que é a importância hoje dos espumantes dentro do portfólio da Vinícola Grando? Então, os espumantes hoje, a gente tem que a gente vende muito bem, que é o que era o Lechecer antigo, agora vai passar a linha 1329, também é conhecido como Demi-Sec, né? Então, por que ele é um dos nossos carros-chefes? Porque ele é um espumante mais leve, mais frutado, mais fácil de consumir, né? Então, hoje, quando se fala em nível de espumante, as pessoas costumam consumir espumante mais em comemorações, né? Então, ela é um espumante que ela tem esse perfil, né? Ela serve muito bem para um coquetel, para aqueles canapés, ela harmoniza bem, para uma beira de piscina, beira de praia. Piquenique que a Vilagem oferece. Piquenique, né? Porque tá na natureza, então tu quer um negócio mais leve, não um negócio tão encorpado, tão pesado. Então acho que hoje, a nível disso, a nossa espumante na vinícola é a mais consumida, né? Mas nós temos outros espumantes, temos Brut Branca, que é feito com a Chardonnay com Pinot Noir. Nós temos a nossa Brut Rosé, que é 100% Pinot Noir. Isso. Temos a nossa Nature, que ela é também Chardonnay com Pinot Noir, né? E agora a gente lançou uma experiência para o cliente, que é legal, que inclusive a gente lançou lá na vinícola, ela tá bem estilo, que a gente chama de estilo vintage, digamos assim, né? A gente lançou uma Surly,
que é a Surli? A gente não faz a degorge, ela continua com a levedura em contato. Então você vai chegar na vinícola, essa é exclusiva da vinícola, a gente não vende em site, não vende só lá pro cliente que vai nos visitar, né? Então ela vai com um rótulo que é só escrito Surli, ela é bem mais simples, vai com aquela tampinha Corona. Isso que eu ia perguntar, é aquela tampinha de cerveja, padrão Corona, da Surli. Padrão da Surli. Tá, legal. E o que é a Surli? Então a Surli ela fica em contato com a levedura, né? Eu sempre digo que é uma experiência, porque você pode servir ela de duas formas, tá? Pode não virar a garrafa, né? Servir ela sem descer a levedura na taça, você vai ter uma Nature, né? Aí faz a segunda taça, tá para ver a garrafa, vira a garrafa, faz a levedura movimentar dentro e prova, ela vai ficar turva, vai ficar turva, mas porém você está consumindo com a levedura, então vai mudar toda a percepção do paladar, a percepção de cremosidade desse espumante vai mudar bastante. A nível de experiência é legal. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né? Então, mas assim, eu sempre digo, a gente tem que provar para a gente conhecer, saber o que a gente gosta ou não gosta, enfim, se vale a pena a experiência de consumir com a levedura, né? Eu gosto, particularmente eu gosto, acho legal, porque muda, assim, até a questão de harmonização muda, o momento que tu vai se consumir muda, então é legal poder ter esse, que eu sempre digo que tem um produto 2 em 1, na verdade, né? Sim, e hoje tu tem também a Brut Rosé, que elas são 2 uvas. A Brut Rosé, ela é de Pinot Noir, 100% Pinot Noir, 100% Pinot Noir. Sim. A de 2 uvas é a nossa Brut branca, que ela é mais ou menos em torno de 85% Chardonnay e 15% Pinot Noir. Esse corte a gente faz mesmo para deixar uma espumante mais macia e mais leve, né? Não ser uma Brut que fica aquele amargor intenso, ela é uma Brut que ela apesar de ser estruturada, ela tem ela é macia. Falando de espumante, o pessoal às vezes... eu vou comer uma sobremesa, eu quero uma espumante moscatel. Mas se provar um doce com a Brut é outra experiência, né? Sim, dá também, né? Dá também, funciona, né? É legal, é interessante, assim. Claro, tem sempre que cuidar o nível de dulçor da sobremesa que tu vai consumir, né? Mas, assim, agora aproveitando o gancho, vou falar, a gente tem na Grando, nós temos o nosso vinho licoroso de sobremesa, né? Legal. Que é o Marilla. Ele é produzido com 2 uvas brancas, né? A Petit Mansã e a Gros Mansã. São produzidas na vinícola mesmo. Somos uma das únicas vinícolas que trabalham com essas 2 variedades de uva no Brasil aí. Como que esse vinho é feito, tá? Então a gente deixa a uva no pé quase pacificar mesmo. Ela fica lá bem Tá quase uma uva roxinha, passa. É mais ou menos isso. Então, para ter uma ideia, né? O nível de produção, tá? Uma garrafa dessa aqui vai mais ou menos 1 quilo de uva para fazer uma garrafa de 750 ml. Para fazer o Marilla, é uma garrafa de 500 ml, a garrafa desse vinho, e vai 3 quilos de uva para fazer esse vinho. Devido à quantidade de perca de líquido, ela perde esse processo de amadurecimento no pé, por ser uma colheita tardia, né? Mas, porém, ele é um vinho muito legal. Ele lembra um vinho do Porto, tá? Porém, ele é vinificado pelo Saramago em conjunto com o Jean-Pierre. E ele tem lembra assim um moscatel de Setúbal. Então ele tem uma acidez bem viva, né? E ele tem um leve toque de amêndoa, assim, um toque mais caramelo. Então, assim, harmonizar com pudim, com uma sobremesa, ele vai muito bem. E é um vinho que eu sempre aconselho a pessoa ter em casa, para quem gosta desse tipo de vinho de sobremesa, porque ele depois de aberto ele tem uma validade de uns 6 meses. Então, é um produto bem longo. E aí tu consegue, que vinho de sobremesa mais ou menos é uma dosezinha assim, né, com a sobremesa para finalizar o jantar. Então é uma experiência bem legal. Jamerson, quando uma pessoa, eu vou lá, levo uma garrafa de vinho para casa, além do vinho, né, o que eu tô levando ali? Então, aí tá levando a história, tá levando, né, o que eu sempre digo, o DNA da vinícola, todo o nosso carinho, nosso empenho, né, porque o que a gente faz, assim, para quem conhece a vinícola, quem já foi visitar, ou quem não foi, deixa o convite, né, nós investimos muito em tecnologia, muito mesmo em tecnologia, desde a questão de processo produtivo, a parte dos barris ali, a parte do invase, é muito tecnológica, mas o diferencial que a gente tem bastante, assim, é que se tu entrar na nossa vinícola, na parte produtiva, o nosso chão é branco. Então, assim, para ter um piso branco numa vinícola, tu tem que trabalhar com cuidado, com carinho, com higiene, né? Então, isso eu sempre gosto de valorizar, porque tá levando todo esse carinho que a gente tem, todo esse cuidado que nós temos com esse produto, né? E indo na vinícola, além de tudo, assim, que eu sempre digo assim, vai levar uma experiência. Por quê? Porque lá a gente vai atender as pessoas como se elas fossem da nossa família. A ideia que a gente traz lá hoje é isso, né?
Trazer ela entender bem, com zelo, né, com educação, dando atenção aos detalhes. A gente não simplesmente vou abrir o vinho, vou largar na tua mesa lá. Não, a gente dá atenção aos detalhes, ao cuidado com o produto para a pessoa ter uma experiência mais legal, né? Então, James, para a gente começar a encerrar o nosso bate-papo de hoje, se alguém quiser conhecer a Vinícola Grando hoje através de uma única taça, qual vinho você serviria primeiro? Única taça, primeiro, o Inominável. Não tem como não ser o Inominável, né? Esse aí foi o nosso primeiro vinho, né, da vinícola. Então ele traz, né, da safra de 2004, que foi vinificado. Ele tem 20% dessa safra na garrafa ali, então ele tem 20 anos de história, né? Um vinho Legal. Que ele traz essa cultura para a mesa aí, né? E hoje, que mensagem você deixaria para quem ainda não conhece os vinhos de altitude da Grando? Gente, estão perdendo tempo. Porque assim, né? A gente, assim, é um perfil aromático muito diferente, né? A qualidade é impressionante. Vai sentir aromas diferentes, vai sentir, vou dizer assim, um vinho diferenciado, com vinho de identidade mesmo, né? Um vinho de identidade mesmo. Inclusive, a gente tem alguns produtos que, assim, que o pessoal tem preconceito, né? A gente tem hoje uma bag-in-box, né? Que ela é um vinho que eu sempre digo que é legal ter em casa também, que ela tem 5 litros. E a bag, ao contrário do que o pessoal costuma falar, é que assim, é um vinho que é feito com resto, ou que ele é feito para beber em quantidade. Não, a nossa bag, ela é um Gran Reserva, 18 meses de passagem de carvalho francês. É um corte de Cabernet Franc, Merlot, Malbec e Cabernet Sauvignon. Fugiu da memória aqui. E o legal da bag é que ela tem, depois de aberta, ela tem uma validade de 30 dias. Nossa. Então, hoje eu vou tomar uma taça de vinho, não quero perder uma garrafa. Vai lá, pega da bag. E assim, esse preconceito da bag eu tirei faz muito tempo. Eu tinha também, não vou mentir. Sim. Eu olhava assim, não, a bag você vai abrir, vai perder a qualidade, já foi feito bag porque o vinho aqui não é bom para engarrafar. E depois várias pessoas falando, não é uma linha de produto que as vinícolas encontram para o quê? Ela aguenta mais tempo, Sim. né? Então, eu vou pôr na garrafa, beleza, mas a garrafa às vezes não é tão acessível. E eu quero deixar o vinho em taça mais acessível, talvez para um restaurante, para o comércio que vende, né, em taça e tudo mais. Ou para quem quer tomar uma tacinha todo dia. Exatamente. Mas se eu abrir uma garrafa, no terceiro dia a garrafa não vai. Já morreu. Ela perde toda a evolução. E a bag não. Então, depois que eu entendi isso, eu falei, não. Retiro o que eu disse, não tenho mais esse preconceito. Mas, eu gosto de falar dela porque a gente trouxe, nosso diferencial, a gente trouxe um Gran Reserva, né, pra uma bag. Então, tipo, né, quem bota um Gran Reserva numa bag? Então, a gente tem. Então, é um produto que a gente não costuma comercializar na vinícola para consumo lá. Mas, se a gente quiser comprar para levar para casa, a gente tem no site, tem na nossa loja do Centro de Caçador, temos lá na vinícola também, né? Legal. Eu quero deixar esse espaço, James, para você falar um pouquinho da agenda da vinícola, quais são os próximos eventos, como que vai estar aí ocorrendo no final aí de julho, né? Que daqui para frente, né? Então, eu vim para cá e a gente trouxe para a vinícola a ideia de agendas e melhorando experiências. Então, como eu já falei, a gente criou a experiência da Páscoa, a harmonização com chocolate. Nós criamos agora a harmonização com risoto, que a gente tem ela uma vez por mês na vinícola, né? Então, a gente está sempre trazendo novidades. Então, inclusive, deixar o convite agora, pessoal, dia 11 agora do 7, nós vamos ter uma degustação vertical de Inominável. Nós começamos de vertical já com o pé na porta, como se diz, né? O Inominável nós ficamos na vinícola, então a gente vai ter vertical, o que é? São vários vinhos da mesma uva, do mesmo vinho, de safras diferentes. Então, como o Inominável não é por safra, ele é por lote, a gente vai ter desde o lote 1 nessa degustação, vamos ter vários lotes diferenciados ali até chegar ao atual. E ela vai ser uma degustação harmonizada com os alimentos, né? Então vai ser uma experiência bem bacana, bem legal. Fica o convite, se quiserem lá entrar em contato no nosso site para reservar, vale a pena, que vai ser uma experiência bem legal. E falando então de agendas, né? Então a gente vai trazer assim. Então temos dia 11 do Inominável, dia 18 a gente tem o Arraiá da Vinícola. Então o Arraiá da Vinícola é uma festa que eu vou chamar de festa julina, né? Porque já estamos em julho. O que vai ser diferenciado? Então, nós vamos ter então o churrasco americano, aquele com a roda de costela, da roda gigante da costela, aqueles legumes. Vamos ter essa experiência para o cliente, né? Além de outras comidas típicas. Né? Vai estar todo decorado a vinícola, regada a bons vinhos, e vamos ter música ao vivo também. Então, deixa o convite, pessoal, já reserva, já garante o espaço, que vai ser um evento que vai ser bem legal, né? Depois, no final do mês, ali no dia 23, nós vamos ter a nossa live, que é um produto que a gente trouxe também agora. Por quê? Porque a gente tem muito seguidor, a gente tem muito cliente que nos visita, acaba nos seguindo, mas a gente acaba
como acho que isso é geral de toda empresa, acaba, segue e fica lá, sabe? Então a gente trouxe essa live, que na verdade é uma live shop. Né? Lá a gente vai fazer uma live, vai apresentar nossos produtos, vai trazer alguns descontos, vai trazer algumas experiências diferentes, vai dar algumas dicas na live lá, vai ter lançamentos de algumas descontos, enfim, de algumas experiências novas que a gente vai lançar na live, né? Que é uma ideia bacana para o cliente também. Então, dia 23 de julho agora, vai ser a partir das 8 horas da noite. Então, quem quiser também entrar lá no nosso Instagram e seguir nossa live lá e acompanhar, aproveita que vai valer a pena, vai ter bastante novidades, bastante produtos com preços legais, assim, para o cliente que quiser adquirir, né? E dia 25 a gente vai ter o nosso combo de fundi. Nós lançamos ele Dia dos Namorados, foi um sucesso. Então vai ter esse combo de fundi harmonizado com os vinhos que a gente colocou agora na degustação, que é o Pinot Noir e o Sangiovese. Então eram vinhos que não estavam em nenhuma das experiências da vinícola. A gente trouxe para essas experiências aí, né? Então, o foco nosso, então, a gente trouxe essa ideia de trazer um bom atendimento, trazer o encantamento, na verdade, né? Na verdade, a ideia não é atendimento, né? É o encantamento. Vir para cá trazer o encantamento. Por quê? Porque atender bem é fácil, né? É só se esforçar um pouquinho a gente consegue atender bem. Mas encantamento é mais difícil, né? Que é atender, saber teu nome, quando chegar, saber teu nome, né? Saber o que tu gosta, saber por que você tá lá, né? Para poder te dar um atendimento da melhor forma possível, né? E eu vou deixar um spoiler aqui, que essa aqui não tá nem na agenda ainda, eu vou deixar agora deixar o marketing, depois que se vire lá, que aí agora é com eles. Eles que lutem. Eles que lutem, né? A gente tá lançando para agosto, né? Que é o mês dos pais. Então, nós vamos ter um encontro de carros antigos na vinícola. Olha só que legal. Então, um encontro de carros antigos para os pais lá. E a gente está querendo fechar algumas parcerias ali que já está em andamento, assim, que vai ter um passeio de carro antigo, vai passar pelo vinhedo, vai fazer um passeio dentro da vinícola e voltar. Legal. Então, a gente já está fechando parceria com esse carro que vai fazer esse passeio, então. Então, é uma experiência legal também. Então, a gente está sempre tentando trazer novidades e exclusividades, né, para a vinícola, né? Porque eu acredito que, assim, esse Dia dos Pais tem tudo a ver, né? Os homens adoram carro antigo e tudo mais. E é uma família, então a família vai junto, a criança vai estar lá junto. Então, a gente tem espaço kids, a gente tem experiência que a criança, que pode levar a criança, que ela não vai se sentir entediada por estar na vinícola, né? Então, a gente sempre pensa nessa questão também, né? Porque ali é um espaço familiar também, né? Claro. Então deixa as redes sociais da Village, como é que faz para entrar em contato e reservar já para essas datas, né? Sim. Então, a nossa rede social, vou passar no Instagram, é @vinícola.grando, né? E para reserva, pode entrar em contato pelo fone ou WhatsApp 049 3563 1188. Pode falar lá com a Amanda, né? E pedir as experiências, ela manda a agenda para vocês, manda o cardápio dos pratos, que a gente tem pratos à la carte agora para a parte de almoço, ela manda os pratos lá. Para almoço não precisa reservar, é legal reservar, eu sempre digo assim, vai na vinícola, eu acho interessante assim, que eu sempre faço um convite, né? Reserva a experiência da degustação. Claro. Porque assim, mas é um valor, tem um valor agregado? Tem, mas assim, a experiência é muito válida. Porque tu vai conhecer vários rótulos da vinícola, vai ter uma experiência, vai ter uma explicação, vai conhecer um pouco mais sobre o mundo do vinho. Quando a gente fala algumas curiosidades do mundo do vinho, que a gente fala de como surgiu a história do porque surgiu o Champanoise, que é mais da espumante, como era feita a vinificação antes. Então a gente sempre tem todo um contexto, tem um contexto, uma história por trás, né? Que é legal, vira nível de conhecimento, né? E no final, na hora que a gente vai para a mesa de degustação ali, né? A gente vai explicando, vai conversando, é como a gente está fazendo aqui agora, vai batendo um papo, né? Então fica uma degustação mais prazerosa e não fica assim muito engessada. Então a ideia é que as pessoas vão lá e sintam-se à vontade e saiam de lá conhecendo nossos produtos, né? E querendo levar eles para casa. Por quê? Porque eu sempre digo assim, né, para o cliente. Quem não aconteceu contigo já, Sidney, tu chegou numa vinícola ou numa adega, tu comprou uma garrafa de vinho. Sim. Aí tu chegou em casa, tomou aquele vinho e pensou, por que eu não comprei 2? Porque eu podia daqui a 6 meses provar esse vinho, ele tá muito diferente, né? Sempre sinto quando o pessoal compra o Inominado, leva 2 garrafas, né? Por quê? Ter duas experiências diferentes. Já chega em casa, vinho é memória afetiva. Vai chegar em casa logo em seguida, tu vai querer provar, porque teve na vinícola, tu vai estar com a memória afetiva lembrando desse vinho ainda. Aí tu vai provar, tu vai dizer, nossa, realmente, eles entregam o que entregou lá, tá legal, tá bacana. E daqui 6 meses tu abre ela de novo, tu vai lembrar, meu Deus, eu estive na vinícola 6 meses atrás, como foi legal aquele momento e tal. Nossa, mas esse vinho ele evoluiu de 6 meses pra cá, a experiência tá diferente. Será que ele tá diferente na vinícola também? Então eu sempre falo isso pro cliente, que é legal, sabe? Então
Não é questão, eu sempre digo assim, tem o lado comercial? Tem, né? Porque, obviamente, a gente quer que a pessoa vá na vinícola e compre mais vinho. Claro. Mas tem esse lado que Tem é... um lado da experiência mesmo, né? E é levar a nossa história pra casa, né? Porque é isso que eu digo assim, leva lá na adega, aí tu vai chegar na tua casa, vai ter um nominável, vai chegar um amigo teu, tu vai contar a história que a gente passou na vinícola, a pessoa vai provar e dizer, meu Deus, realmente tem, Vou lá provar também. entrega isso que tá sendo, me foi falado. Então é isso que eu gosto de valorizar bastante, né? Jamerson, mais uma vez eu queria agradecer pela presença, foi uma conversa espetacular que somou bastante, acho que pro pessoal que está em casa vale a pena a visita, então fica o convite também do Entre Taças, vão até, tá pertinho, gente, Világio Grande tá aqui do lado, não é tão longe, mas não é tão perto, mas tá, é nosso, é daqui, né, da nossa região, então vale a pena o conhecimento. Deixa eu deixar um adendo aí, Sim. Procurem as agências aqui de turismo da região, né? A gente fechou com algumas das cidades vizinhas, Chapecó também, as agências estão fazendo pacotes, incluindo a vinícola, tá? E é uma questão também que eu conversei com algumas agências aqui, inclusive da cidade aqui, que a gente monta pacotes para grupos específicos. Ah, tu quer com a tua família, a sua família tem 20 pessoas. A gente quer uma tábua de frios, um brinde na chegada, a gente monta pacotes personaliza para vocês terem uma experiência bem legal e passar um dia bem aconchegante com a gente lá. Legal, muito obrigado. Mais uma vez agradeço a vinícola, agradeço a você, Jamerson, por ter vindo até aqui. Eu que agradeço o convite aí. E saúde, então, saúde. Né? Aguardamos vocês lá, então, pessoal. Pessoal, esse foi mais um Entre Taças, direto dos estúdios da TV Concórdia, que foi um oferecimento de Caetá Supermercados, Doces Rosito e Frioeste Carnes. Até a próxima!